O programa Caminho do Sucesso recebe no dia de hoje o engenheiro Leonardo Fabian, que é diretor regional em Maringá da Plaenge Empreendimentos Limitada. Engenheiro Leonardo, é uma satisfação imensa recebê-lo aqui hoje para nós falarmos um pouco dos empreendimentos da Plaenge. Satisfação é minha, Yamazaki. É um prazer estar aqui com você, prestigiando o seu programa. Engenheiro Leonardo, ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. Também já possui o título de pós-graduação em MBA de Executivo. Atua há 8 anos na Plaenge Empreendimentos Limitada, portanto, já com uma larga experiência na empresa. Embora o senhor pareça até jovem, né? Mas a gente vê que o senhor já tem uma larga experiência. Doutor Leonardo, nós vamos então falar um pouquinho, né, sobre a Plaenge, as suas obras e, enfim, do vosso trabalho. Então eu gostaria, engenheiro Leonardo, que o senhor descrevesse a trajetória da Plaenge Empreendimentos Limitada, como ela foi fundada, quando, por que foi fundado, quais as dificuldades iniciais que vocês tiveram, como é que vocês conseguiram superar essas dificuldades naturais que há em toda a empresa. Bom, a Plaenge ela foi fundada em 1970, então a gente está 41 anos, né? 41 anos agora em 2011. Ela foi fundada na época por um jovem engenheiro de 30 anos de idade, o Ézaro Fabian, e a empresa começou numa sala alugada com uma máquina de escrever e um telefone emprestado da sala vizinha que tinha um dentista amigo do Ézaro. Então a empresa, como toda empresa, começou pequena, né? O Ézaro já tinha uma certa experiência em obras na época, porque ele já trabalhava numa outra construtora antes, e ele acabou saindo desse emprego que ele tinha para começar a própria empresa. A primeira obra da Plaenge, né, foi uma gráfica, uma gráfica pequena, uma obra pequena, até pelo tamanho da empresa e pela inexperiência e início de carreira, mas foi uma obra muito marcante, porque dessa gráfica foram surgindo novos contatos e foi o que foi fazendo a empresa crescer. Com 1 ano mais ou menos de idade, quando a Plaenge estava já em 71, né, quando a Plaenge estava com 1 ano de idade, o Ézaro começou a ter alguns contatos com o pessoal da Coca-Cola, que na época procurava um terreno para construir um centro de distribuição e uma engarrafadora em Londrina, né, na região de Londrina. Então a gente fala, né, que a primeira grande obra da Plaenge foi essa obra da Coca-Cola, que foi conquistada depois de muita negociação, de muitos contatos e muito contato com o pessoal. Gastou muita saliva, né? Gastou muita saliva, exatamente, assim que a gente fala. Então essa foi a primeira grande obra, e daí para frente que a Plaenge começou a dar um salto de crescimento propriamente dito, porque até então eram obras pequenas, normalmente obras particulares, mais casa, esse tipo de coisa. De 71 em diante, depois dessa obra da Coca-Cola, nós tivemos um grande foco em obras industriais. E o nosso principal cliente nessa época foi a própria Coca-Cola. Depois da construção da fábrica em Cambé, nós mantivemos os contatos com a Coca-Cola, e dessa obra surgiram novas, no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, pelo Brasil afora. Inclusive a Plaenge hoje construiu ou reformou, né, mais de 60% das fábricas de Coca-Cola no Brasil. Coca-Cola inclusive é o nosso maior cliente. Aí no final dos anos 70, continuando um pouco na cronologia, né, no final dos anos 70 nós abrimos um escritório no Rio de Janeiro, em função da demanda que as obras de Coca-Cola naquele estado estavam pedindo, né? Nós construímos um complexo em Jacarepaguá, de várias fábricas de Coca-Cola, Kaiser, tudo junto. Isso durou mais ou menos uns 5 anos, final dos anos 70, início dos anos 80. E depois, em 82, 83, a Plaenge abriu o primeiro escritório propriamente dito, a primeira representação fora de Londrina, que é onde a empresa foi
onde a empresa iniciou, né? Que foi em Curitiba. Foi um escritório no centro de Curitiba, mais como uma representação para venda de projetos, né, de obras industriais principalmente. Doutor Leonardo, pelo que o senhor está falando, realmente os senhores tiveram um início promissor, porque depois de uma hora pequena de gráfica já conseguir entrar na Coca realmente foi uma conquista, podemos até dizer, histórica, né? Exatamente. Fora a Coca-Cola, que o senhor disse que aí 60% aí das obras industriais deles, os senhores têm outras empresas que são clientes, vamos dizer assim, não vou falar cativo, mas mais ou menos assim, de grande porte, ou naturalmente que, como o senhor disse, por indicação vão surgindo outras. Teria empresas assim que são quase que clientes cativos, assim, que os senhores atuam bastante, de grande porte, não? Temos algumas, Yamazaki. Dá para a gente falar aí, além da Coca-Cola, né? Nós temos uma certa expertise no ramo de bebidas e comidas. Então, nós temos a própria Ambev, cliente nossa, Guaraná Antártica, Pepsi. Nós temos algumas outras cervejarias, a própria Skin Cariol é cliente nossa. Nós temos também alguns outros clientes, como a Elevadores Atlas, a fábrica de Elevadores Atlas foi obra da Plaenge. Atlas Copco, né? Isso. Sim. Então tem uma série de clientes, tem alguns de embalagem, como a SIG Block, como a Itap Bemes. São todas empresas multinacionais que a gente tem uma boa atuação. Os senhores se especializaram em obras industriais e também em prédios comerciais residenciais, ou tem algum foco mais especial? Isso. Em paralelo a essa história industrial, né, que eu comecei a contar, em 74 a Plaenge construiu o primeiro prédio residencial em Londrina. O primeiro prédio. Isso, que foi no centro de Londrina, edifício Olga. E depois desse prédio, nós começamos um segundo segmento. Né? Tínhamos o foco principal na época na parte industrial e começamos aos poucos a fazer a incorporação e construção de edifícios residenciais e comerciais. Dá para o senhor mais ou menos dizer, nesses 41 anos, assim, em termos de metragem, quantos milhões de metros, mais ou menos, não sei se o senhor tem essa estatística na cabeça, aproximado, quantas obras, mais ou menos, é só no Brasil, é no exterior, como é que é? Olha, Yamazaki, número? Te falar exatamente o número de metros quadrados construídos, eu não sei te dizer. Mas nos últimos anos a gente vem construindo mais ou menos ao ritmo de 1 milhão por ano. 1 milhão por ano? Então já é bastante coisa. Mas a gente fez uma conta um tempo atrás e nós chegamos à conclusão que só nas obras residenciais nós tínhamos perto de 34 mil famílias morando em empreendimentos da Plaenge, construídos pela Plaenge. Agora, engenheiro Leonardo, como é que os senhores da Plaenge concebem a importância dos empreendimentos imobiliários? Ele é importante como o que na visão de vocês? Investimento para retorno, para moradia, para facilitar o trabalho, para ter conforto da família? No caso de empresa industrial, obra industrial, naturalmente, para acomodar bem, né, todas as condições da empresa. O que o senhor poderia destacar? E a vinda dos senhores aqui para Maringá, que os senhores recentemente chegaram aqui, há uns 3 anos, né, parece-me? Então, Yamazaki, eu diria o seguinte, essa concepção do produto, né, porque nós trabalhamos com imóveis, né, seja industriais, residenciais. Essa concepção do produto é sempre algo muito importante. Por quê? Porque se você vai construir um imóvel, seja próprio ou seja para vender para famílias, para morarem, você tem que ter a preocupação de ser um lugar de acordo com as necessidades daquela pessoa que vai usufruir do espaço. Né? E essas necessidades elas vão mudando ao longo do tempo. Né? Não adianta a gente dizer que um projeto de 1950 é perfeitamente adequado para hoje. Exatamente. O estilo. É claro que tudo é possível adaptar, né? Mas nem sempre é adequado. Então, o nosso primeiro passo sempre é a concepção dos produtos. E essa concepção passa muito por
pela parte de pesquisa, além de pesquisa, né, também essa parte de desenvolvimento, projeto em si, adequação do ambiente, local e etc. Então, eu diria que toda essa concepção, ela parte de um princípio, a gente desenvolve isso ao longo dos primeiros meses da planejamento de obra, para conseguir ter uma qualidade de vida para o proprietário daquele imóvel. Então, até falando um pouquinho disso, na parte residencial hoje, a gente tem muito conceito de condomínio clube. Por que isso? Porque as pessoas estão preferindo morar em espaços menores, que dão menos trabalho de manutenção, de limpeza, etc., com uma condição de clube no térreo desse empreendimento. E fala um pouco sobre Maringá. Por que vocês resolveram ir para Maringá? Por que Maringá, né, Yamazaki? A gente começou em Londrina, na parte residencial. De Londrina, nós tivemos a primeira filial em Cuiabá. Depois nós fomos para Campo Grande. Depois Curitiba e, por último, Maringá. Maringá já era uma cidade que, pela proximidade, nós estávamos namorando já há algum tempo. Nós começamos a fazer pesquisa de mercado em algumas cidades, dentre elas Maringá, e nós identificamos um perfil de consumidor e um mercado em Maringá muito pujantes, que eu acho que poucas cidades têm. Então nós decidimos em 2007 investir em Maringá. Em 2008 nós construímos um escritório, lançamos o primeiro empreendimento e viemos para efetivamente ficar. Engenheiro Leonardo, vamos para duas questões fundamentais. Inovação tecnológica é uma realidade para toda empresa de ponta, né? Os senhores, naturalmente, tratam dessa questão com seriedade. Gostaria que falasse um pouco, e gostaria que falasse como os senhores tratam a questão da sustentabilidade ambiental, que não pode ser deixado a um segundo plano, né? De lado. Eu acho que essas duas coisas, inclusive, estão bem ligadas, né, Yamazaki? Nós hoje trabalhamos com algumas tecnologias de execução de obra que no passado não existiam e que elas trazem alguns benefícios não só para a construção em si, para o imóvel, como também para o meio ambiente, né? Então, como exemplo, nós usamos hoje um tipo de forma de laje nervurada que nós chamamos, que ela é inteira plástica e com escora metálica. Então, tudo isso é reaproveitado de obra para obra, justamente para não ter aquele gasto com madeira que a gente tinha até 10, 15 anos atrás. Nós também temos um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né, em todas as obras em que nós executamos. Por que isso? Para a gente ter um controle ambiental daquele descarte que a obra gera sem que prejudique o meio ambiente. Então, tudo isso é muito ligado e muito entrelaçado, né? Agora eu gostaria, já que nós somos escravos do tempo, e os nossos chefes estão dizendo que querem passar um corte na gente, para nós ir encerrando. Tem gostosa entrevista, mas fale para a gente, para o telespectador, quais os pilares que a Plaenge se apoiou para tornar esta empresa uma das principais empresas do segmento. E os prêmios que vocês naturalmente devem ter recebido ao longo desse tempo. Yamazaki, eu diria que o principal foi primeiro a ética, que isso está enraizado desde o início da empresa. Nós sempre tentamos trabalhar com diferenciais para os nossos clientes, com respeito ao cliente e ao meio ambiente e respeito ao colaborador. Eu acho que isso que delimita o que é a Plaenge. Certo. Né? E esses pontos, né, que a gente está falando levaram a Plaenge a receber aqui em Maringá esse ano pela segunda vez consecutiva o prêmio Sinduscon de melhor construtora da cidade. E também esse ano nós tivemos uma boa surpresa, que a Plaenge figurou entre as 500 maiores empresas do Brasil, segundo o ranking do jornal Valor Econômico. 500 maiores. Isso, empresas de todos os segmentos. Sim. E a maior construtora do sul do Brasil. Maior do sul do Brasil. Maior do sul do Brasil. E 500 entre todas as empresas. Entre todas as empresas, todos os segmentos, nós estamos entre as 500 maiores, né? Parabéns. O programa Caminho de Sucesso recebeu no dia de hoje, com muita satisfação, o engenheiro Leonardo Fabian, diretor regional da Plaenge Empreendimentos Limitada para Maringá. Realmente tivemos a oportunidade de conhecer um pouco
da história e da vida. Um pouco, né? A gente diz porque, naturalmente, para conhecer tudo, teríamos que ficar um dia aqui conversando, né? Engenheiro Leonardo, nós agradecemos a sua presença e o programa Caminho de Sucesso está sempre à disposição para toda vez que o senhor quiser trazer alguma novidade, algum fato novo, né? Que seja relevante para a nossa comunidade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade e agradecemos sua presença. Tá certo, muito obrigado a você, Yamazaki. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você.